Como está o freio do seu carro, hein? O freio está em dia? Sabia que ele pode evitar acidentes, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre disco de freio e sua manutenção. É um tema muito importante e que sempre aparece umas dúvidas, é ou não é? Por exemplo, você sabe o tempo certo de trocar o disco de freio? É, pessoal, é conteúdo exclusivo para você. Então, vamos juntos assistir essa matéria. Roda! Fala, Thiago, sou o Ronilson da Fremax e hoje vamos tirar todas as dúvidas do pessoal sobre discos de freio. Solta a primeira pergunta aí. Fala, Rony, tudo bem? Me diz aí, quantos tipos de discos de freios existem? Discos de freio, basicamente, eles se dividem entre o disco de freio sólido e o disco de freio ventilado. O sólido ele tem apenas uma camada de material, ao passo que o ventilado, que seria este daqui, ele tem duas camadas e no meio dele tem essas aletas que, conforme o disco gira, ele força a entrada do ar e melhora a refrigeração do disco de freio. E quando eu devo trocar o disco de freios? O disco de freio ele necessita ser substituído quando, durante uma revisão, o mecânico ele, com um aparelho de medição, seja um paquímetro ou um micrômetro, ele constata que o disco de freio possui uma espessura menor do que o especificado pelo fabricante. Ou quando o disco de freio apresenta alguma anomalia, alguma trinca, ou um empenamento, ou marcas excessivas. Todas essas são condições às quais você é obrigado a trocar o disco de freio. Esse disco aqui, por exemplo, ele já tem uma espessura fina, ele, na medida, ele já oferece condições para a troca, além dessas marcas, que são marcas da própria pastilha de freio ou marcas do uso em alguma condição extrema, alguma condição de superaquecimento, e tudo isso nos levou ao diagnóstico final de troca do disco de freio. Quais outros itens devem ser observados quando trocado o disco de freio? Bom, quando da manutenção do disco de freio, você deve verificar o cubo de roda, quanto à limpeza, quanto a algum empenamento, que o disco de freio montado em cima de um cubo de freio defeituoso, ele vai apresentar algum tipo de defeito, seja uma vibração, um barulho, uma trepidação. Então, o cubo de roda é muito importante ser verificado. Também é bom verificar os pinos deslizantes da pinça de freio, quanto a alguma coisa que ele esteja prendendo, ou eles estiverem tortos, qualquer anomalia nos pinos pode ser prejudicial também à dinâmica do funcionamento do sistema posteriormente. A pastilha de freio também é interessante ser verificada, que em muitos casos você, analisando ela, você pode constatar algum problema já pré-existente no sistema. E como um todo, o disco de freio aqui, o sistema de freio ele faz a ponta de um sistema, vamos dizer assim. Então você também deve verificar toda a suspensão, buchas, pivôs, porque se houver alguma folga, alguma anormalidade no sistema de suspensão, quando trocado o disco de freio, pode ser que apresente algum ruído, algum barulho, que você pode pensar que seja por conta do disco novo. Porém, o causador é um outro sistema fora até do freio. Ô Rony, para a gente finalizar, quais são os cuidados que devem ser tomados na escolha de um disco de freio? O disco de freio, quando é necessária a troca, os cuidados que você deve ter é comprar o disco certo, que os discos, aparentemente, você pode pegar vários modelos, olhando, eles são semelhantes, porém eles podem ter diâmetros diferentes, espessuras diferentes, o diâmetro do cubo pode ser ligeiramente diferente um do outro, então se atentar sempre à aplicação correta. Thiago, espero ter tirado todas as dúvidas do pessoal e
vamos sempre ficar atentos aos freios, porque a revisão deles é muito importante. Não esperar só aquele momento do barulho. Em toda revisão, toda inspeção do veículo, pedir para o seu mecânico olhar os discos, olhar as pastilhas, porque pode ser que já venha tendo algum problema e ainda não fez o barulho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Realmente, segurança é fundamental. E é bom a gente ficar ligado quando o assunto é o freio, hein? Então, ó, por favor, não deixe de fazer a manutenção constantemente. E se escutou um barulhinho, já sabe, é só correr pro especialista. Beleza?